o professor Dr. Diego Aranha, da Faculdade de TI da Unicamp. Professor, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde também aos telespectadores. Meu xará, Diego Aranha, né? Verdade. Você está em São Paulo, né, professor? Sim, em Campinas. Eu trabalho no Instituto de Computação da Unicamp. Perfeito. Bem, eu estou muito impressionado com algumas coisas que eu descobri do senhor, professor Diego Aranha, em relação às urnas eletrônicas. Eu sempre tive uma desconfiança, um pé muito atrás com esse nosso sistema, que só é adotado no Brasil. Mas assistindo uma entrevista essa semana sua na televisão, ficou muito claro para mim que é muito fácil para quem tem conhecimento violar as urnas eletrônicas. Eu queria que o senhor dividisse isso com os ouvintes da Band AM 640, porque de fato a eleição pode estar em risco. Eu não me refiro a esta especificamente, mas todas as eleições com urna eletrônica podem estar em risco, professor Diego Aranha. Bem, eu vou começar sempre construindo um contexto que eu acho importante. Então, o problema não é a tecnologia em si, mas a forma como ela foi implementada no Brasil. Nós utilizamos no Brasil uma urna eletrônica, uma máquina de votar, que tem um registro puramente eletrônico dos votos. Isso quer dizer basicamente que qualquer pessoa com acesso ao software de votação, os programas que são executados dentro das urnas no dia da eleição, se esse acesso permite a adulteração para que o software, o programa, não se comporte mais de maneira honesta no dia da eleição, claro que os resultados podem ser desviados de maneira arbitrária. E é perfeitamente possível alguém com treinamento e mínima habilidade construir uma fraude dessa natureza de maneira a não deixar rastros, porque afinal de contas é tudo eletrônico, né? Então no meio eletrônico não há histórico, não há rastros, não há vestígios, muitas vezes nem testemunhos. Sim. Bom, então quer dizer que se tiver dúvida de que uma urna foi fraudada, violada, não tem como comprovar se foi ou não foi? Dependendo do tipo da fraude, não. Depende da habilidade do fraudador, mas me preocupa bastante o que a gente tem chamado de possibilidade de fraude por agentes internos, porque tem um número bem razoável de funcionários da Justiça Eleitoral, de logística, que transportam o material que contém os programas da urna para que ele seja instalado nas urnas de fato antes da eleição, e eles manipulam o software de votação que é crítico para o resultado do pleito, né? Crítico é o alicerce, faz parte do alicerce crítico da democracia hoje, e nós implicitamente estamos confiando em todo esse corpo de funcionários, que certamente nem todo é absolutamente incorruptível, para termos eleições limpas. Então isso não me parece razoável do ponto de vista de segurança. Incrível isso. Mas pelo que o senhor está dizendo, é relativamente fácil, se tiver alguém mal intencionado dentro do sistema, é relativamente fácil invadir e mudar os resultados. O que torna tudo bem preocupante é que nós temos eleições puramente baseadas em software e em 2012, quando eu participei de testes de segurança organizados pelo próprio TSE, que tinham várias restrições de tempo e de atuação dos investigadores, nós detectamos várias condições técnicas que permitiriam esse tipo de manipulação. Nós não podemos exercitar o ataque que nós formulamos baseados nessas condições técnicas dentro do ambiente de testes, porque simplesmente não houve nem tempo, nem interesse posterior do TSE de testar, de verificar a eficácia desse tipo de metodologia de ataque, mas detectamos que condições técnicas que abrem a possibilidade de adulteração do software antes das eleições estão presentes no sistema e podem ser exercitadas aí antes das eleições, por exemplo, num ponto central de distribuição do software. Por exemplo, na gravação dos cartões que instalam o software nas urnas eletrônicas, ou na transmissão dos programas do TSE para os TRS. Mas que barbaridade, isso é realmente preocupante. E o senhor está dizendo que o senhor participou em 2012 de uma investigação aberta pelo TSE sobre as urnas eletrônicas, é isso? Sim. Bom, mas só que de qualquer maneira não deixaram vocês irem tão a fundo, vocês, os doutores, os especialistas em TI, justamente para não comprovar a vulnerabilidade das urnas. O teste tinha várias restrições. Por exemplo, eram apenas 3 dias. Né? A gente teve poucas horas para investigar milhões de linhas de código que fazem parte dos programas da urna.
Nós coletamos vulnerabilidades que ameaçavam tanto o sigilo do voto quanto a integridade dos resultados, mas durante os 3 dias de teste, também não é um prazo razoável, porque muitas vezes um fraudador sofisticado pode se preparar nos 2 anos entre uma eleição e outra para montar uma fraude em larga escala e sofisticada que não deixe rastros. Nesses 3 dias que a gente pôde, de fato, atacar o sistema, né, exercitar essas vulnerabilidades, a gente só conseguiu montar um ataque no sigilo do voto, que recebeu até bastante repercussão em 2012, porque foi possível recuperar os votos em ordem baseado apenas em informação pública, mas as hipóteses sobre a integridade dos resultados não foram exercitadas. Como assim sigilo do voto? Os senhores conseguem descobrir, por exemplo, eu estou indo numa sessão eleitoral, votei lá para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Os senhores têm como descobrir em quem eu votei, é isso? O que nós descobrimos em 2012 é que o sistema não protegia essa informação. Não protegia? Não, explico. Tinha o sistema, a urna eletrônica brasileira recebe os votos e armazena esses votos fora de ordem. A ideia é desassociar a ordem de votação dos eleitores da ordem que os votos são armazenados, né, para não se fazer essa correspondência entre o voto do primeiro, segundo e terceiro eleitor. Só que a gente descobriu que esse embaralhamento era trivial de ser revertido com base apenas em informação pública. Então, no ambiente de testes, foi possível recuperar em ordem, sem probabilidade de erro, até 950 votos, sabendo exatamente em quem o primeiro, segundo e terceiro eleitores votaram. Então, se o mesário, por exemplo, mantém essa informação durante o dia de votação, porque ele recebe os eleitores, os títulos de eleitor em ordem, ele consegue quebrar o sigilo do voto de todos aqueles eleitores. Além disso, a urna também armazena a hora que cada eleitor na fila de votação vota. Então, se eu quero, por exemplo, recuperar um voto que foi inserido às 10h30 da manhã, pelo log da urna, o registro cronológico de eventos, eu sei a posição daquele voto às 10h30 na fila de votação. Se eu tenho os votos em ordem, eu sei capturar esse voto com certeza matemática, foi isso que observamos no software de 2012, o que pode causar constrangimentos e uma série de problemas até para eleitores ilustres, né? Porque se você revela as escolhas desses eleitores baseado apenas em informação pública, isso pode ter implicações sérias. Impressionantes essas suas informações. Impressionantes. Nós estamos aí há menos de 2 meses de uma importante eleição e o senhor está dizendo que tanto o sigilo do voto quanto a integridade do resultado final podem ser violados. E com o seu conhecimento, com relativa facilidade, foi isso que eu entendi. O que se poderia fazer, professor Diego Aranha, professor de TI da Unicamp, para se impedir isso? Não teria que se trocar o sistema de urnas eletrônicas brasileiro? Em curto prazo, resolver os problemas, as vulnerabilidades que nós observamos e documentamos no software. Depois dessa experiência, nós produzimos um relatório de 40 páginas com uma série de recomendações bem simples do ponto de vista de segurança, porque os erros que nós encontramos foram de livro-texto, não foram nem um pouco sofisticados. Esse relatório foi publicado, ele está disponível para o TSE, e nós esperávamos os testes de 2014 para verificar se essas vulnerabilidades haviam sido corrigidas ou não. Para nossa surpresa, o TSE decidiu não realizar testes de segurança em 2014, o que não nos permite descobrir e determinar se esses problemas foram corrigidos. Para caso mais longo, acho que ajustes são necessários no processo, né, no processo de desenvolvimento e em como a tecnologia é implantada no Brasil. Por exemplo, reimplantar um registro físico do voto, preservando o sigilo do voto, mas que permita recontagem e detecção de fraudes, para que a gente não dependa apenas de detecção de fraudes via software, que tem uma série de limitações intrínsecas, como nós já discutimos. Perfeito. Não, isso que o senhor está dizendo me parece assim muito mais do que razoável, me parece até uma obviedade para aqueles cidadãos que querem eleições sempre transparentes. Não é possível que não tenhamos uma forma de checar o resultado da urna. Quando o senhor fala em prova física, o senhor está dizendo o quê, por exemplo? O sujeito vota no eletrônico ali e sai um papelzinho com voto, é isso? Que iria para uma outra urna? Isso, mas sem permitir o eleitor manusear ou recuperar esse comprovante para provar suas escolhas para uma outra parte. Né? Entendi. Todos os outros países do mundo que adotam a eleição eletrônica, eles têm algum recurso que permite ao eleitor verificar que seu voto foi registrado corretamente,
que permite recontagem, porque esses registros podem ser contados por amostragem, uma parcela apenas das urnas no fim da eleição para verificar se o software se comportou de maneira honesta ou não, tudo isso sem quebrar o sigilo do voto. Mas o entendimento no Brasil é que qualquer registro em papel do voto é automaticamente inconstitucional. Sim, então seria o seguinte, digamos, o sujeito votaria na urna eletrônica, embaixo, digamos, tá? Vamos imaginar, você teria uma outra urna, né? Onde cairia o voto impresso para uma posterior checagem, é isso? Sim, e de preferência, né? Claro, o eleitor deve ter um visor na impressora para observar se o voto dele foi registrado corretamente, porque ele deve verificar que essa trilha em papel contém ou reflete a sua intenção. Simplesmente imprimir os votos não adianta nada, né? Porque o sistema pode também imprimir um voto para um outro candidato de maneira compatível a um voto desviado eletronicamente. Então é importante que os eleitores sejam instruídos a verificar que a sua intenção foi registrada corretamente pelo sistema e esses votos impressos em papel sejam armazenados e mantidos na sessão eleitoral para confrontar a contagem eletrônica, pelo menos em uma parcela das urnas. Professor Diego Aranha, me diga uma coisa. Algumas pessoas temem, não pela urna em si, porque a gente tem, eu acho que meio milhão de urnas, não é isso? Algo assim, no Brasil, né? Algumas pessoas temem, e não é de hoje isso, é um temor que já existe há muito tempo no Brasil, quando da totalização dos resultados. Existe essa possibilidade também de alteração na totalização, não propriamente na urna, mas no final, na totalização? Nos testes de 2012, nós quisemos auditar, quer dizer, não tivemos a chance de auditar o software de votação, apenas examinar algumas porções estratégicas por causa do tempo muito curto, mas nós solicitamos também examinar, no que fosse possível dentro da janela de tempo, tanto o sistema de identificação biométrica, que vai ser expandido para as eleições desse ano, quanto o totalizador. O TSE declarou em 2012 que esses dois itens não faziam parte do escopo dos testes, apesar de serem críticos também para a segurança do sistema de votação. Então não consigo tecer comentários a respeito da qualidade técnica. Mas é claro que é improvável que o software da urna tenha vulnerabilidades tão sérias e todos os outros componentes estejam impecáveis do ponto de vista de segurança. Porque todos esses são sintomas de uma falta de cuidado do ponto de vista de segurança nos processos internos de desenvolvimento. Então, pelo menos na questão da totalização, como as urnas imprimem um boletim de urna que tem os resultados parciais daquela urna, o que não nos permite verificar se esse resultado parcial bate com a intenção do eleitor, mas pelo menos um fiscal de partido ou a sociedade, se ela for capaz de capturar esses boletins de urna de um número razoável, suficiente de urnas, é possível verificar, nem que seja estatisticamente, se a contagem total feita pelo TSE, a soma total, ela está correta. Olha, eu estou encerrando essa entrevista com o professor Diego Aranha, professor de TI, doutor na Unicamp, um especialista que está nos falando da fragilidade, da possibilidade de violação das urnas eletrônicas brasileiras e do resultado, da integridade do resultado da eleição. Para a gente fechar, o senhor criou um site, não é, professor, para que os eleitores possam ajudar na fiscalização da eleição? Exatamente. Nós temos um projeto chamado Você Fiscal, ele fica sediado em www.vocefiscal.org e a ideia dele é exatamente o que vimos conversando. O eleitor ser capaz de capturar uma cópia da versão impressa do boletim de urna, que é emitida no final do encerramento da votação às 17 horas. Às 5 da tarde. Exato. Para podermos verificar se essa versão impressa corresponde à versão eletrônica alegadamente recebida pelo TSE e utilizada para totalização. Então a gente consegue validar que o caminho de transmissão desse boletim de urna, que tem os resultados parciais de uma urna, o número de votos para cada candidato naquela urna, esse resultado não foi alterado em trânsito. Sim. Isso vai funcionar para essa eleição. E o código de criptografia, o senhor diz que é um só para todas as urnas, né? Uma chave só, né? O sujeito conseguir violar, ele viola todo o sistema, né? É o que exatamente torna bem preocupante, ou abre aquela possibilidade que eu disse de se violar ou adulterar o software de votação para que ele se comporte de maneira desonesta. Meu Deus. Não só é um só para todas as urnas, como também é armazenado de maneira insegura, exatamente ali do lado do que ele tenta proteger. Olha, se eu já tinha alguma insegurança, fiquei com o pé mais atrás ainda com a urna eletrônica brasileira depois dessa entrevista.
Professor Diego Aranha, professor de TI da Unicamp, muito obrigado pelos seus esclarecimentos à Band AM de Porto Alegre. Muito obrigado pela atenção, uma boa tarde a todos. Um grande abraço.